Olá pessoal, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula de espanhol. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal, ok? Que ele ocorre aí nas narrativas. Então, pretérito imperfeito são acontecimentos que é do passado, que retratam um passado, ok? Não acabado, que tem um círculo ali de ou reduz a intensidade, ou aumenta a intensidade, isso depende do discurso e tal. Mas voltando aí para o pretérito imperfeito, a gente fala de ações do passado feitas no passado, certo? Que acabou, não porque a gente não deixa de fazer essa ação, a gente diminui as frequências, certo? Lembrem disso. Então vamos lá. O uso do pretérito imperfeito do indicativo, ele tem algumas ressalvas aí, e a gente vai ver isso agora. Bom, ele serve para descrever no passado processos ou acontecimentos repetidos o habitual, ok? Então é aquele processo que tem tendência da habitualidade dentro do passado, no passado. Vejamos aí o exemplo. Todos os fines de semana andávamos em bici. Isso diz que todos os finais de semana, no passado, naquele passado, ok? Eles andavam de bicicleta. Isso quer dizer que eles deixaram de andar de bicicleta? Então, isso é aí uma questão de reflexão que o pretérito imperfeito faz. Segundo, seria descrever no passado pessoas, coisas, panoramas e cenas, ok? O que ocorre, algumas situações que ocorrem. Vejamos aí o exemplo. Quando éramos chicos, teníamos uma bici. Primeira coisa é que ele vai falar sobre a questão da pessoa. Vejam, quando éramos chicos, quer dizer que agora estão pessoas adultas, agora não são mais crianças, tiveram uma evolução, ok? Eles possuíam, ele tinha cenas sobre isso, ok? Sobre um objeto em si, que seria uma bicicleta. Bom, e terceiro, seria sobre estabelecer contrastes antes ou depois. Então, a gente vai fazer no sentido de comparação. Vejamos os exemplos. Antes passávamos horas cocinando. Agora há alimentos pré-cocinados e congelados. Então, veja, ele faz uma comparação do passado, como era feito, e o do agora, certo? Então, também utiliza o pretérito imperfeito. Vejamos aí a forma da conjugação. É uma forma fácil, certo? Porque para as terminações da R, como amar, no regular, nós temos amava, o acréscimo do aba, certo? Então, amabas, tu amabas, amaba, nosotros amábamos, vosotros amabas, ellos, ustedes amaban. Se fosse rugar, rugava, rugabas, rugaba, rugávamos, rugabas, rugaban. Se fosse caminhar, eu caminhava, tu caminavas, ele caminava, nosotros caminávamos, vosotros caminabas, ellos caminavam. Perceberam? As conjugações ER e IR, eles são iguais, ok? E eles terminam em ia. Então, eu comia ou partia, tu comias ou partias, ele comia ou partia, nosotros comíamos ou partíamos, vosotros comías ou partias, ellos comían ou partiam. Entenderam? Professor, mas se fosse beber, mesma coisa. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, e aí por diante. Certo, pessoal? Viram como é fácil? Então, a gente também tem a questão dos verbos irregulares. E como seriam esses verbos irregulares? Esses três aí são importantes porque eles sempre vão estar na nossa comunicação. Eles são monossílabos, então eles modificam de fato toda a sua estrutura. Vejamos aí para o verbo ser. Eu era, tu eras, ele, ela, usted era, nosotros éramos, vosotros eras, ellos, y ustedes eran. Ver, yo, terminou em R, veía, veías,
Veíamos, veías, veía. Verbo ir. O verbo ir aí, ele é irregular e ele vai ter um acréscimo do iba. Então, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Percebe? Então, temos aí os regulares, que só acrescentamos para a terminação da primeira conjugação, aba, para a segunda e a terceira conjugação, ia. Nós temos os irregulares como ser, que tem era como tema, ver, que tem beia como tema, e ir, que tem iba como tema. Não esqueçam disso, certo? E aí a gente tem os verbos reflexivos. Bom, nos verbos reflexivos, esse se que ele produz aqui, estão vendo, percebem? Esse se, ele vai passar na conjugação para a frente desse verbo. Então, ele sempre vai estar na frente do verbo. Então, besar. Yo me besaba, que é uma ação reflexiva, ok? Tu te besabas, ella se besaba. Nosotros nos besamos. Vosotros os besabas. Ellos se besaban. Para o verbo ver, me veia, veja que é irregular, mas ele permanece aquela regrinha que a gente tem dos irregulares, certo? Me veia, tu te veia, se veia, nos veíamos, os veiais, se veia. Sentir, terminou em R, só acrescenta o ia, porque aí ele é regular, não irregular, ok? Então, o irregular nós temos o iba, que a gente viu que é do verbo ir. Então, me sentia, te sentias, se sentia, nós sentíamos, os sentias, se sentia. Certo, pessoal? Então, esses são os verbos reflexivos. São reflexivos porque são ações que praticam e recebem essa ação. Certo? Vamos lá. E agora vamos praticar. Vejam aí bem direitinho esses verbos, identifique. E a gente vai comentar isso em aula. Espero vocês. Beijo e até mais.